Fala pessoal, estamos iniciando hoje o primeiro episódio do novo programa da Nuage, o Nuage News. Eu sou o João Paulo, arquiteto de soluções da Nuage, certificado pela AWS, e o meu objetivo hoje é mostrar para vocês um pouquinho de qual que é o nosso objetivo com o Nuage News, o que a gente vai abordar e também falar um pouquinho do conteúdo que a gente vai trazer nesse primeiro episódio. Até para vocês entenderem, o objetivo do Nuage News é trazer um pouquinho das novidades, das notícias que a AWS vem trazendo sobre novas implementações de funcionalidades em serviços, novos serviços incrementados no seu catálogo de ofertas, novas regiões que a AWS vem implementando, enfim, vários temas aí que a gente pode abordar. Tudo isso está disponível na plataforma da própria AWS que traz essas novidades. Aí eu vou apresentar um pouquinho dela para vocês e também vou deixar tudo disponível na descrição aqui do vídeo, tá? Os links e etc. Mas até partindo aqui para a tela, eu vou até resolver aqui para poder aparecer a tela para vocês, pedindo que aqui esteja ok. Mas beleza. Até para vocês conhecerem um pouquinho da página, ela é bem interessante porque ela é bem completa. Ela tem uma descrição aqui do que ela entrega, né? Como eu tinha falado, ela vai fornecer uma breve visão geral de todos os anúncios de expansão de serviços, recursos e regiões da AWS à medida que são lançados, né? Ela tem algumas funcionalidades aqui bem interessantes para vocês ficarem por dentro. Dentre essas funcionalidades, a gente tem os anúncios em destaques, tá? Então você pode ver aqui que o Amazon Q Developer já está disponível, que é um serviço bem interessante aí, que vai apoiar muito no desenvolvimento de softwares, né? Importação de modelos personalizados para o Amazon Bedrock, também é algo muito interessante, a gente pode falar até posteriormente sobre isso também. E também do modelo gerador de imagens do Amazon Titan no Amazon Bedrock, que também já está disponível. Além dessa parte de anúncios em destaque, a gente também tem uma visão aqui dos vídeos recentes. Esses vídeos são muito interessantes porque ele aborda diversos temas muito importantes e que agregam muito também até para nós mesmos utilizarmos nos nossos ambientes, né? Você pode ver aqui, ó, que a gente fala um pouquinho de privacidade diferencial do AWS Clean Rooms, né? A gente também tem uma discussão bem interessante aqui com o pessoal, né, dos usuários da AWS, sobre a detectar ameaças ao Amazon S2 quase em tempo real com o Amazon Guarded, e também como que a Prime Video acelera a entrega de conteúdo utilizando o Amazon CloudFront. E até para quem não conhece, o Amazon CloudFront é o serviço de CDN da AWS, e a própria AWS utiliza o CloudFront para poder fazer a entrega de todos os conteúdos que estão na Prime Video, que é muito interessante, porque os usuários, né, da Prime Video vão conseguir assistir séries e filmes com uma latência muito menor do que antigamente acontecia, né? Mas beleza, aí aqui a gente tem feed de novidades, onde tem todas as novidades, né? E hoje o nosso foco desse episódio é falar um pouquinho das novidades do dia 25/6, que foi o último dia que a AWS lançou, e a ideia é de maneira recorrente a gente sair abordando um pouquinho de tudo que ela vem trazendo como nova implementação, notícias, enfim, né? Tudo isso a gente vai abordar aqui no decorrer dos dias. No geral, a plataforma é essa, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vocês vão acessar e vão conseguir visualizar, né, essa plataforma e vão poder ver de maneira mais detalhada. Tem links de diversas documentações que a AWS deixa aqui para poder acessar, né, e vocês conhecerem e lerem de maneira mais detalhada. Mas beleza, eu queria começar falando hoje dessa primeira notícia que a AWS trouxe, que é sobre o serviço Elastic Cache. O Elastic Cache agora ele vai oferecer suporte a nós M7G e R7G, baseados em Graviton 3, né? E aí em outras regiões da AWS, que ela já oferece, mas agora vai oferecer em outras. Para quem não conhece, o Graviton é um processador da própria AWS. Ele comparado com outros processadores, ele entrega mais performance e um menor custo, que é bem legal, tá? E aqui, além, no geral, ele já entregar isso, a gente falando do Graviton 3, ele comparado com o Graviton 2, ele vai entregar também mais performance e menos custo, tá? Ele começa até abordando um pouquinho disso. Você pode ver que ele cita, né, que ele vai oferecer melhor relação de preço/desempenho comparado com o Graviton 2. E ele traz um exemplo, falando que quando a gente executa o Elastic Cache para heads em um nó R7G.parties large, você pode obter um aumento de até 28% no throughput. E aí, para quem não conhece o que é throughput, são operações de leitura e gravação por segundo, né? E também uma latência P99 de até 21% menor em comparação com a execução no RCG.parties large. Além disso, esses nós, eles vão poder oferecer uma largura de banda de até 25% maior. Isso é muito legal.
Aqui a gente vai trazer um pouquinho das regiões que a AWS agora entrega o Elastic Cache oferecendo suporte, né, a nós M7G e R7G Large. E dentre essas regiões, a gente tem tanto as regiões do leste dos Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos, Canadá, América do Sul, Europa, Ásia do Pacífico, enfim, a gente tem tudo isso detalhado. E aí depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais no detalhe, podem acessar aqui a página que vocês vão conseguir observar. Ela também traz um link aqui que você pode analisar um pouquinho sobre as páginas de preço do Amazon Elastic Cache, né? Até para vocês verem quanto que custa você utilizar, principalmente utilizando ele em M7G e R7G baseados em Graviton 3, né? Então, pessoal, voltando aqui, eu até alterei meu webcam para cima para não atrapalhar tanto no conteúdo, mas falando um pouquinho sobre essa novidade da AWS também aqui, é que agora o Redshift sem servidor, com menor capacidade básica, ele já vai estar disponível na região da Ásia Pacífico, né, em Mumbai. Por que isso é legal? Porque antes, né, há pouco tempo atrás, o Redshift sem servidor nessa região, a capacidade mínima que você conseguia pegar dele era de 32 RPUs. E agora você consegue pegar ali e provisionar, né, a capacidade básica de Data Warehouse de 8 Redshift Processing Units. Até para quem não conhece o que é o RPU, né, essa sigla, são unidades de processamento do Redshift. Então, quando você vai provisionar o Redshift ali, você provisiona ele através de RPUs. E você vai pagar apenas pela duração dos workloads executados em segundos de horas de RPU, né? O que é interessante dessa atualização aí nessa região? Porque agora, com essa nova menor capacidade básica de 8 RPUs, você vai ter mais flexibilidade para poder apoiar um conjunto muito diversificado, né, de workloads de pequena e grande complexidade de acordo com os requisitos de preço e performance, né? Esses RPUs eles vão poder ser aumentados ou reduzidos em unidades de 8 RPUs nessa região. Tem outras regiões que já são disponíveis, mas a novidade é mais para essa daqui em específico, e depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre outras regiões, enfim, etc. E aí, falando até um pouquinho melhor sobre o Amazon Redshift sem servidor, ele vai permitir que você consiga executar e escalar análise sem que você precise provisionar e gerenciar clusters de Data Warehouse, tá? Com ele, todos os usuários que vão utilizar ali, incluindo desenvolvedores, analistas e cientistas de dados, vão poder utilizar para obter insights de dados em apenas segundos, tá? E com essa configuração de menor capacidade, você consegue trazer esse Redshift sem servidor para ambientes tanto de produção, de testes, de desenvolvimento, a um preço ideal para cada tipo de workload. Porque, como eu tinha falado, quando você, por exemplo, ia utilizar ele para teste, desenvolvimento, você não precisa de uma capacidade tão grande. Agora, e aí antigamente você precisava pegar 32 RPUs. E agora, você pegando ali apenas 8, você paga de fato pelo que você vai estar utilizando nesses ambientes um pouco menores, né? E aí aqui, como eu tinha falado, em todas essas notícias e novidades, a gente tem aqui alguns links que você consegue consultar, tá? E aí você pode consultar para fazer documentação do usuário, fazer referência de APIs, tudo isso do Amazon Redshift sem servidor. Então, pessoal, aqui a AWS está trazendo, né, mais uma novidade bem interessante, e dessa vez é sobre o Amazon RDS para MySQL, que agora ele vai ter um suporte estendido na versão secundária, que seria a 5.7.44. Né? A gente até traz ela aqui e reforça um pouquinho. Além disso, a AWS ela também destaca a recomendação para a gente poder utilizar essa versão secundária para poder corrigir as vulnerabilidades de segurança e também bugs conhecidos em versões anteriores do MySQL. A gente também deixa aqui nessa página, e depois vocês podem acessar, um link para você de guia do usuário do Amazon RDS, né, para você poder conhecer um pouquinho mais sobre as correções de erros e também de patches dessa versão. Esse suporte estendido do Amazon RDS, ele vai trazer, né, para a gente mais tempo, e esse tempo seria de até 3 anos, para a gente poder atualizar para uma versão principal, e aí consequentemente vai ajudar a gente a atender às nossas necessidades comerciais. E aí, um ponto que é bem legal também, é que durante esse suporte estendido, o RDS ele vai fornecer correções de segurança e também problemas críticos para o nosso MySQL. E aí depois que a comunidade vai encerrar o suporte para essa versão principal, né? A gente também pode executar esses bancos de dados no MySQL no RDS com esse suporte estendido por até 3 anos, além da data do fim do suporte padrão da versão principal. E aí também a gente traz aqui, ó,
as perguntas frequentes sobre preços, então vocês vão poder ter uma visão um pouco mais detalhada por meio desse link aqui. E, mais uma vez, a questão do guia do usuário do Amazon RDS, que não vai ter apenas aquilo que eu tinha citado, né, que seria sobre correções e erros dos patches dessa versão, mas também todo um guia que você pode utilizar aí, que vai te orientar a utilizar o Amazon RDS. E aí, vindo para cá agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre essa novidade do AWS a respeito do serviço DocumentDB, né? Agora vai ser possível você fazer a autenticação de banco de dados por meio de perfis IAM. E aí, para quem não conhece, DocumentDB é um serviço da AWS que ele é compatível com o banco de dados MongoDB. Então, caso você tenha algum banco de dados MongoDB que não esteja na AWS e você queira migrar para um serviço que tenha uma compatibilidade já com esse banco, a gente tem um serviço aí já há algum tempo que permite você fazer isso. E o legal é que, por meio dessa novidade, a AWS traz que o DocumentDB ele oferece suporte à autenticação de clusters com usuários ARNs de funções do AWS IAM, né? Esses usuários e essas aplicações que se conectam a um cluster DocumentDB para poder fazer leitura, gravação, atualização ou até mesmo excluir dados, agora vão poder usar o IAM para autenticar essas solicitações de conexões, né? Além disso, esses usuários e essas aplicações eles vão poder utilizar o mesmo usuário ou perfil do IAM quando forem se conectar a diferentes clusters, né, do DocumentDB ou então outros serviços da AWS. Aplicações em execução no EC2, no Lambda, SS ou no EKS, eles não vão precisar mais gerenciar senhas na aplicação ao se autenticarem no Amazon DocumentDB usando o perfil do AWS IAM. Porque essas aplicações elas vão obter suas credenciais de conexão por meio de variáveis de ambiente de um perfil do AWS IAM, tornando tipo um mecanismo sem senha, né? Esses clusters novos ou existentes, né, do DocumentDB, eles vão poder utilizar o IAM para poder autenticar conexões de clusters sem ter que modificar a configuração do cluster atual, né? E além disso, você também vai poder escolher uma autenticação baseada em senha e a autenticação com o AWS IAM ARN para poder fazer a autenticação de diferentes usuários e aplicações em clusters do DocumentDB. A autenticação de um cluster do DocumentDB com ARNs do AWS IAM, ele vai ter um suporte por drivers compatíveis com o MongoDB 5.0+. Outro ponto que é importante a gente destacar aqui é que a autenticação que eu acabei de citar com essas ARNs do AWS IAM, ela vai estar disponível em clusters do Amazon DocumentDB 5.0 baseados em instâncias em todas as regiões com suporte. E aí, para você poder ter mais informações sobre isso, a gente até deixa um linkzinho aqui do DocumentDB, onde vai ter toda a documentação do serviço, e lá você consegue analisar tudo isso. Além de todas as outras notícias que a gente abordou aqui agora, pessoal, a gente também tem um pouquinho falando sobre essa instância C6A, né, do Amazon EC2. A AWS ela anuncia também no dia 25 de junho que essas instâncias C6A elas vão estar disponíveis na região da Ásia Pacífico, seria em Hong Kong. Essa instância C6A ela é baseada em processadores AMD EPYC da terceira geração, com uma frequência máxima em todos os núcleos de 3,6 GHz. O legal é que essas instâncias C6A elas vão oferecer uma performance de preço de até 15% melhor do que instâncias C5A que são comparáveis com ela, né? E além disso, um custo 10% menor do que instâncias baseadas em x86 comparáveis também. Um ponto que a AWS ela destaca aqui nessa novidade é que essas instâncias, né, elas são baseadas em AWS Nitro System, que é uma combinação de hardware dedicado e hypervisor leve. Isso vai fornecer praticamente todos os recursos de computação e memória do hardware do host para as suas instâncias, com isso podendo obter uma melhor performance e uma segurança em geral. Aqui ela também traz um pouquinho sobre quais são as regiões que estão disponíveis essa nova instância, né? E aí aqui você pode ver na tela que a gente está apresentando aí, tem no leste dos Estados Unidos, né, norte da Virgínia e Ohio, oeste dos Estados Unidos, que seria Oregon e norte da Califórnia, e várias outras que você pode consultar aqui nessa página, tá? Além disso, um ponto importante também que você pode comprar essa instância por meio de sob demanda, né, quando você paga apenas pelo que você utiliza, fazer reserva, que você vai ter um custo bem menor comparado com sob demanda, instâncias spot, ou então com parte dos seus single plans, tá?
temos alguns links aqui que vocês podem acessar para poder visualizar um pouco mais e ler de maneira mais detalhada. E aí agora vindo para cá, pessoal, a nossa última notícia desse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o Amazon Aurora. Para quem não conhece, a Amazon Aurora é um serviço que a AWS projetou, né, para poder oferecer alta performance, disponibilidade, escala global e que seja compatível, né, com MySQL e também com Postgre. E aí, voltando um pouquinho sobre o que a gente traz de novo nesse serviço, agora a AWS ela vai fornecer informações adicionais de monitoramento durante atualizações que são feitas no Amazon Aurora. O legal é que isso vai melhorar a nossa observabilidade e vamos poder utilizar dessa granularidade adicional compartilhada nos eventos do Amazon Aurora para poder mantermos-nos informados e também gerenciar bem melhor as atualizações dos bancos de dados, né? Quando nós formos atualizar versões de banco de dados, sistema operacional ou qualquer outro componente que contém aprimoramentos funcionais e a gente aplicar essas atualizações, ele vai emitir mensagens adicionais nos eventos do Amazon Aurora e também indicar quando um cluster de banco de dados estiver online ou não, tá? Quando você quiser fazer atualizações de versões secundárias e de patches de banco de dados, vamos poder utilizar também mensagens para poder obter informações granulares adicionais sobre o tempo de inatividade exato do banco de dados, incluindo o número de conexões preservadas durante atualizações. A gente deixa aqui também, mais uma vez, né, para essa notícia, documentações para vocês lerem um pouco mais sobre, tá? De maneira detalhada. E aí agora a gente finaliza, né, esse primeiro episódio. Agradeço demais pela atenção de todo mundo. Quem quiser saber mais sobre todas essas notícias que eu citei aqui e notícias dos dias passados, a gente vai deixar o link aí na descrição para vocês poderem acessar, tá? A única coisa que eu peço para vocês é que, se caso vocês queiram saber mais sobre Nuage News ou sobre a Nuage, as nossas novidades, acompanhe a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, enfim, né, todas as redes que a gente tem disponível aí. E no geral era isso. Grande abraço e até a próxima.